paz seja convosco, amém. Paz seja com todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma mensagem aqui do nosso Deus para esse grupo abençoado, para cada homem aí de Deus. Primeiro eu quero fazer essa oração, decretando a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor possa quebrar todas as cadeias, tudo aquilo que não provém do Senhor contra a sua vida não prevalecerá. Eu profetizo bênção, profetizo vida, cura e restauração em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra nesta noite aqui que está no livro de Juízes, capítulo de número 11, o versículo 1 em diante. Juízes, pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar. Juízes capítulo 11, versículo 1 em diante, que diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e disseram: Não herdarás nada em casa do nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Que Deus possa nos abençoar. Amados irmãos, a palavra do Senhor aqui ao nosso coração fala da história de um homem que não tinha perspectiva alguma de vida. Muitas vezes, irmãos, nós queremos alguma coisa e não conseguimos. Talvez muitos, nos dias de hoje aí fora, imaginavam nascer numa família, uma família bem-sucedida, uma família bem respeitada, ou vista por muitas pessoas, bem vista por muitas pessoas. E Jefté não foi diferente. Talvez o pensamento, quando ele foi crescendo, é que ele seria de uma ótima família. Mas a palavra do Senhor diz aqui que Jefté nasceu num lugar que ele não escolheu, de uma pessoa que não escolheu. Amados irmãos, nós podemos escolher muitas coisas. Nós podemos escolher a roupa a qual nós queremos vestir. Nós podemos escolher a comida a qual queremos comer. Nós podemos escolher a bebida a qual queremos beber. Podemos até escolher o lugar aonde queremos ir. Mas a palavra do Senhor fala aqui acerca deste homem e também da minha e da sua vida, que tem coisas que nós não decidimos viver, tem coisas que nós não decidimos ser. Aquilo que nós somos pertence a Deus. E Jefté foi um homem que ele não conseguiu escolher a mulher a qual ele viria a ter a vida dele. Jefté ele não conseguiu escolher que tipo de mãe seria dele. Jefté não conseguiu escolher que tipo de lar seria o dele. Ele nasceu num lar aonde ele foi rejeitado. Por ser ali, ele filho de uma prostituta. Gileade, sendo seu pai, cuidava com tanto ímpeto deste filho chamado Jefté. Mas a palavra do Senhor diz que Gileade, ele viera a falecer. Quem era Gileade? Gileade, ele era neto de Manassés, servo do Senhor, errou, mas se consertou. Gileade era homem de Deus. Gileade começou a cuidar do seu filho vindo de uma prostituta. Ele começou a cuidar, mas a palavra do Senhor diz que chegou um certo momento que Gileade ele morre. E Gileade ele não tem mais como estar perto do seu filho porque ele morreu. Então Jefté não tinha mais alguém para aconchegá-lo. Jefté não tinha mais ninguém para que pudesse cuidar dele. Jefté não tinha mais ninguém como expectativa para a vida dele. E a palavra do Senhor diz que a mulher de Gileade também teve filhos, vários filhos, não foi só um. Vários filhos, e a palavra do Senhor diz que quando esses filhos tornaram ser grande, a palavra do Senhor diz que impeliram contra Jefté, dizendo: Tu és um filho de uma prostituta e você não vai herdar nada do nosso pai, você não vai ter bens nenhum do nosso pai, porque você é filho de uma outra mulher. E então eu imagino aquela criança
Ele cresce, torna-se adolescente, pré-adolescente, adolescente, ele torna-se um jovem sem expectativa, porque enquanto Gileade, sendo seu pai, estava vivo, ele tinha alguém por ele, mas chegou um momento que não tinha mais ninguém ao favor de Jefté, não tinha mais ninguém para cuidar de Jefté. Talvez na sua vida também já passou situações assim, de que você olha para um lado, você olha para o outro e não tem ninguém ao seu favor, e não tem ninguém para cuidar de você, e não tem ninguém para estender as mãos ao seu favor. Talvez foi assim como na vida de Jefté. Jefté foi humilhado, foi ultrajado, ele foi expulso de dentro da casa do pai dele. Por quê? Porque no coração dos irmãos dele, você é filho de outra mulher, você é filho de uma prostituta, você não tem parte com aquilo que o meu pai herdou e tem agora sobre nós e não sobre você. Então Jefté era humilhado, Jefté era ultrajado. Quantas vezes você foi humilhado? Às vezes você já foi ultrajado nessa vida, mas eu quero te dizer para você que enquanto as pessoas rejeitam olhar para você, tem um Deus lá no céu que o olhar dele está fixo na sua caminhada, na sua trajetória de vida. Eu quero dizer que tem um Deus que ele olha para a sua situação, que ele olha para você com um olhar de amor, de misericórdia. A palavra do Senhor diz: pode, todavia, uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se do seu filho, mas todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti, diz a palavra do Senhor. Irmãos, que dificuldade Jefté passou. Aquele homem, aquele servo, Rabaxandarabacai, aquele homem, ele cresceu ouvindo os preceitos da palavra de Deus através do seu pai, mas chegou um momento que ele não tinha mais o pai. E agora o que fazer? Talvez para muitos naquela situação ali, se passasse aquela mesma situação, ia entrar no mesmo desespero de Jefté. Sabe o que é que acontece? Ele foi desamparado pelos irmãos, porque ele era o filho de uma prostituta. Sabe o que é que acontece? A palavra do Senhor diz que eles expulsaram Jefté da casa dele, da casa de Gileade, da casa do seu pai. E Jefté foi, e a palavra do Senhor diz que passou-se vários dias, e Jefté se juntou com homens levianos, homens perigosos, porque ele foi rejeitado dentro do seu lar. Quantas pessoas são rejeitadas e hoje estão no mundo da droga, hoje estão no roubo, estão no alcoolismo, estão no vício, por causa de palavras que podem matar a vida espiritual de uma pessoa, que pode jogar a pessoa no lamaçal. Mas ainda eu quero te dizer que ainda que as pessoas não tenham palavras de vida para você, tem um Deus nos altos céus que ele é a vida e abundância, que cuida da sua trajetória, e ele tem um projeto maravilhoso na sua vida, na sua casa e na sua família. E a palavra do Senhor diz que Jefté ele vai, se junta com homens levianos, mas acontece algo interessante. O povo de Gileade, o povo de Israel, ele começa a ser afrontado pelos inimigos. Ele começa o versículo de número 3 diz assim: Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E aí a palavra do Senhor diz que homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Jefté começou a ter uma vida conturbada por causa da palavra daqueles que estavam à sua volta. Quantas pessoas têm a vida conturbada por causa de palavra de morte que foi lançada, palavra de maldição, porque foram rejeitados, mas Deus não te rejeita. Deus ele olha para você com olhar de misericórdia, com olhar da graça dele, ele quer te fortalecer. E o versículo de número 5 diz: e aconteceu que com os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Sabe o que é que significa isso? Eles expulsaram Jefté daquela nação, expulsaram Jefté daquela casa, mas a palavra do Senhor diz que um certo tempo, ali o inimigo, os filhos de Israel, eles começaram a pelejar, eles começaram a enfrentar uma guerra contra os amonitas, contra os filhos de Amon. E não tinha ninguém, não tinha homem valente no meio daquele povo de Israel naquele tempo para poder guerrear e vencer aquela guerra sobre os amonitas. Mas aí lembraram-se: olha, tem alguém aqui que é filho de Gileade. O filho de Gileade, eles
está na terra de Tobi. Vamos lá buscar ele, porque só ele tem a coragem de enfrentar estes homens, enfrentar essa guerra, nos guiar para poder vencer. A palavra Jefté, o nome Jefté significa Deus que ajuda, Deus que guarda ou Deus que auxilia. Sabe por quê? Foram lá buscar Jefté? Porque sabia que Deus era com Jefté. As pessoas que te humilham, as pessoas que falam mal de você, um dia Deus vai fazer com que lembre de você e vá até o seu encontro e diga: me ajude, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma palavra que venha da parte de Deus atuando na sua vida. Eu preciso. Lembra a palavra do Senhor, diz que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem, aqueles que são nossos inimigos. Aqueles que desprezam, o Senhor vai fazer com que volte lá atrás e vá atrás de você e diga: me ajude, ore por mim, eu preciso da tua ajuda. É Deus que vai fazer isso, porque expulsaram o Jefté dizendo: você não vale nada, você não presta, você não é digno de ter a herdade do meu pai, porque você é filho de uma prostituta, você não faz parte dessa nação. Expulsaram Jefté da nação, e ele, como gileadita, ele saiu para a terra de Tobi, se juntou com homens levianos por causa da palavra que foi lançada contra a vida dele. Mas ali eu penso, irmãos, ele podia ter toda expectativa de se tornar um homem violento, um homem presunçoso, um homem arrogante, mas Deus ainda estava na vida de Jefté. Deus não desamparou Jefté. Talvez você pense assim, tem situações na sua vida que você pensa em desistir, Deus não se apartou de você. A presença do Senhor não se apartou de você. Então a palavra do Senhor diz aqui que os amonitas foram lá afrontar os gileaditas, o povo de Israel. Foram lá perseguir a nação eleita, a nação de Israel, e não tinha um homem sequer para liderar aquele povo para guerrear. Não tinha um sequer. Deus vai permitir situações que as pessoas não vão ter alternativa, mas elas vão lembrar que só em você tem, que você é alguém diferenciado, que em você tem alguma coisa diferente. Talvez as pessoas já buscaram, as pessoas que falaram mal de você e criticaram você, já buscaram alternativa em tantos lugares, não conseguiram, e Deus vai fazer olhar para você com um olhar de socorro, de pedir ajuda, de pedir perdão. Perdoa-me e vem ter comigo, vem ajudar-me. Jefté era um homem, uma criança, um jovem, um homem sem expectativa diante de outros homens. Mas a palavra do Senhor não saiu do coração de Jefté, porque ele, como gileadita, ele como israelita, ele tinha palavra de vida dentro do coração dele, e a palavra do Deus eterno não desamparou no momento da caminhada de Jefté. E Deus não te desampara, meu irmão. Deus não te desampara. A palavra do Senhor diz que os anciões de Gileade saíram, foram na terra de Tobi, procuraram a Jefté e encontraram e disseram assim: olha, e disseram: Jefté, vem e se-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Porque, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? Oh, glória a Deus! Oh, meu irmão! Quantas pessoas vão chegar até você porque estão no aperto, vão lembrar do Deus que você serve. Talvez critica você porque você serve a um Deus poderoso, falam mal de você porque você serve a um Deus poderoso, e vai chegar um tempo que vai estar no aperto e vai dizer: olha, não achei alternativa a não ser vir até você.
A palavra do Senhor diz que os anciões, ele pergunta aos anciões, vem cá, depois que vocês me repeliram, que vocês me expulsaram, porque eu como filho de uma prostituta, mas eu sou filho de Gileade, sou filho desta nação, mas vocês rejeitaram a mim. Irmãos, eu quero dizer, rejeitaram a Jesus também, mas em nenhum momento Jesus os rejeitou. Sabe o que é que acontece? Os anciões disseram, olha, Gileade, Jefté, nós queremos vocês de volta. Mas agora vai ser diferente. Você vai ser por cabeça e não por cauda. Você que vai conduzir este povo agora. Sabe o que eu quero dizer? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para o teu coração? Que Deus ele te colocou como cabeça e não por cauda. Deus te colocou para ser honrado e não para ser humilhado. A palavra do Senhor só diz algo interessante. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no seu tempo ele vos exalte. É Deus que vai te exaltar no tempo dele. No tempo dele ele vai te exaltar. No tempo do Senhor. Então foram lá buscar o Jefté. No lugar onde expulsaram o Jefté, foi o lugar que ele foi honrado. Irmãos, no lugar que você está sendo humilhado, não se preocupe, vai chegar o tempo de Deus e neste mesmo lugar você vai ser exaltado por Deus, você vai ser respeitado pelas pessoas que te humilharam, que falaram mal de você, que lançaram palavra de maldição, que não te dá valor, que acha que você é um zero à esquerda, que você não tem direito a nada, que você não é nem usado por Deus, que você não tem direito à salvação. Não se preocupa não, mesmo Deus a quem Jefté servia é o Deus que vai te levantar, que vai te exaltar, que vai transformar a tua caminhada, para que as pessoas vejam e digam, eu também quero servir, e vir atrás de você e falar, eu quero servir esse Deus que você serve, porque eu estou vendo que você é diferente. Por que eles não buscaram qualquer outro homem no meio de Israel, do Gileadita? Eles buscaram a Jefté, porque em Jefté havia a presença de Deus. Havia a presença de Deus. Tem algo interessante aqui, irmãos, que eu quero já para encerrar, para não me demorar. Mas o versículo de número 29 do capítulo 11 diz assim: porém, 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa, Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Sabe o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Irmãos, não se preocupe quando criticam a sua trajetória. A palavra do Senhor diz algo interessante, que o final das coisas é melhor do que o começo. As pessoas criticam a sua história, criticam a sua caminhada, não se preocupa não. O Deus poderoso e fiel, Ele é capaz de mudar a tua vida, a tua história e de mostrar para as pessoas que quem escreve e determina a tua história é Deus e não os homens, e não Satanás, e não o diabo vai determinar o final da sua história. Quem determina o final da sua vida é Deus, e o final de honra. E a palavra do Senhor diz que aqueles que permanecem até o fim, estes serão salvos. Sabe o que é que significa isso? O Espírito do Senhor estava sobre Jefté, e esse mesmo Espírito está sobre a tua vida. Eu quero decretar esta bênção do Senhor sobre a tua vida. Seja como Jefté, ainda humilhado e trajado, mas ele estava ali rente, ó. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Rabaxandarabacai, recebe a tua vitória, meus irmãos. Recebe a tua vitória, recebe a tua bênção. Humilhado, trajado, não se preocupa, quem te levanta é Deus. A palavra do Senhor diz que ele honra quem Ele quiser honrar. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, porque Ele é o teu Deus. Recebe a tua vitória, recebe a tua bênção, recebe a unção que estava ali sobre Jefté. Homem valente e valoroso do Senhor. Jefté significa aquele a quem Deus guarda, quem Deus ajuda, quem Deus dá o livramento. E que venha o livramento do Senhor para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, Deus vos abençoe. Glória a Deus.